Olá, essa é a segunda mensagem da série Uma Jornada ao Coração de Deus, a série A Escada. Queridos, nós estamos falando sobre os salmos dos degraus, os salmos da peregrinação, como alguns também os chamam, os salmos de romagem. Eram onde os judeus, na caminhada em direção a Sião, numa vez por ano ou uma vez na vida, eles cantavam essas canções que ficaram como um presente para nós, um compêndio dentro do livro de Salmos. Nós falamos na primeira mensagem sobre o primeiro salmo, o Salmo 120, que eles cantavam não apenas na peregrinação, mas também no primeiro degrau, na subida do templo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 121. O Salmo 121 é tão querido para muitas pessoas. Por quê? Porque ele fala da proteção de Deus. O Deus como protetor e uma pessoa se sentindo protegida na jornada, protegida na sua história. Vamos então agora para a leitura desse salmo. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Nós vemos aqui o peregrino indo em direção a Jerusalém, expressando essa canção. Quando ele começa dizendo, levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, ele está falando a si mesmo, ele está fazendo uma autoanálise, de onde te vem o socorro, ó minha alma? Queridos, é tão importante a gente, muitas vezes, enquanto a gente está na jornada da vida, caminhando para o nosso destino, a gente encontrar em Deus e perguntar a Ele os questionamentos do nosso coração. De onde me virá o socorro? Alguns estudiosos dizem que essa expressão vem de três situações. A primeira, quando o viajante olhava para os montes, ele dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Olhando para os montes de Jerusalém, ele dizia, meu socorro vem do Senhor. Outros dizem que os ídolos eram colocados sobre os montes, no cume dos montes. Então, o salmista, ao olhar para os ídolos, dizia, da onde me virá o socorro? Olhando mais alto, ele dizia, o meu socorro vem do Senhor, de um lugar mais alto. O peregrino também fazia perguntas quando os inimigos que ficavam à espreita em cima dos montes, ao olhar para os inimigos, ele dizia, de onde me virá o socorro? Então ele olhava para o Senhor, ele dizia, o meu socorro diante desse ataque vem do Senhor. Talvez você pergunte, qual dos três eu posso usar? Aí está toda a questão. Em cada situação nós temos uma experiência com Deus. Uma experiência de olhar para os montes e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Uma experiência de quando os ídolos se levantam em nosso coração, nós temos que olhar para um lugar mais alto e dizer, o meu socorro vem do Senhor. E ainda quando os inimigos estão à espreita, armando ciladas, e nós podemos perceber o ataque de longe, nós podemos dizer, o meu socorro vem do Senhor. E o salmista, então, ele segue nesse salmo, e era uma canção, e lembra, o primeiro degrau era o da angústia, era do socorro que vinha na paz, da acusação, que muitas vezes gerava perturbação no coração, mas agora o salmista está dizendo, meu socorro vem do Senhor. E queridos, é isso que eu quero compartilhar com vocês durante todo esse salmo. É um salmo de proteção. É um salmo que olha para um Deus que criou os céus e a terra. Versículo 2 diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E gente, é tão tremendo você saber que o teu Criador, que criou
cada coisa em você, é o Deus que vai te proteger, é o Deus que vai te guardar, é o Deus que vai guiar você em segurança na jornada. Versículo 3 diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor, de novo, o teu protetor, se manterá alerta. O que é incrível é que Deus é um sentinela, alerta. Deus é um protetor, e o próximo versículo diz que o protetor de Israel não dormirá. Em algumas versões diz que ele não toquenejará, que ele não dormitará, ou seja, Deus não pega nem aquela soneca. A versão original diz que é um Deus, aqui o que representa o não dormirá, quer dizer, ele não tem pálpebras. Quando você vai para o original, ele está dizendo, esse Deus, ele não prega os olhos. Ele está atento a você o tempo todo. É um Deus que cuida, é um Deus que te protege, é um Deus que está alerta. Na mensagem anterior eu falei sobre a sentinela que sobe sobre os muros e fica atento, alerta, percebendo os perigos que estão vindo atacar. E aqui o salmista está dizendo, eu olho para a minha alma, eu vejo o meu coração e eu percebo que o meu Deus, Ele me protege em toda situação, Ele não dorme. E é isso que eu quero dizer a você. Talvez você esteja preocupado com algumas situações, muitas vezes os ataques estão imensos, talvez alguns ídolos cresceram em seu coração e você não consegue lidar com hábitos tóxicos ou com um pecado. E eu quero lembrar você precisa olhar para um lugar mais alto. E é isso que o salmista está nos chamando. E durante toda a peregrinação ele está lembrando a sua alma, ei, você enfrentará muitos perigos, mas eu quero lembrar você que o teu Deus não descansa, Ele é um Deus que te protege. Aqui quando ele chega no versículo 5 e ele diz, o Senhor é o meu protetor, ou o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Como sombra que o protege. Você pode perceber que muitas vezes o perigo era tão grande que o Senhor lembrou ao salmista para ele falar a si mesmo, lembra-te que o Senhor é a tua sombra, e é por isso que ele está dizendo, o Senhor é o seu protetor, como sombra Ele te protege. Não sei se você percebeu que existe uma coisa que você não consegue se livrar, é da tua própria sombra. Você pode correr, a sombra vai atrás. Tem até um videozinho que eu vi há algum tempo atrás de uma menininha que descobre a sua sombra e o pai dela grava ela correndo da sombra dela e ela, quando percebe que ela não consegue se livrar da sombra, ela começa a chorar em desespero. Deus também é assim. Deus não está longe de você. Deus está sempre na sua cola. Deus está sempre buscando as suas afeições, buscando o seu coração, querendo atrair você para mais perto, para lembrar você que Ele está sempre cuidando de você. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender do peregrino que estava no caminho, é que o peregrino, ele estava enfrentando muitas jornadas de perigo ao sair de sua casa, jornadas duras. Alguns tinham que, antes de chegar no caminho que eles se encontravam próximo de Jerusalém, eles precisavam descer montanhas pedregosas. E é por isso que ele diz, Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha proteção. Tu não farás com que o meu pé, aqui diz, o Senhor não permitirá que eu tropece. Porque quando nós estamos na rocha, as pequenas pedras não nos fazem tropeçar. E sabe, gente, existe uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, que Ele está à nossa direita. E aquele que está à nossa direita é um amigo próximo, é como a sombra, é aquele que caminha aqui perto de nós. A direita, ela tem um fator muito importante. Os antigos, quando eles iam para a guerra, eles sabiam que a mão esquerda era a mão do escudo, a mão direita era a mão da espada. Então, quando eles iam enfrentar os inimigos, eles faziam o quê? Eles se protegiam, mas essa parte direita ficava desprotegida, e quando vinha o ataque, o companheiro da direita fechava o escudo, então se protegia.
a direita te protege. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, Tu és o meu protetor, Tu és aquele que fecha comigo. Até tem uma expressão muito próxima a nós: essa pessoa fechou comigo, essa pessoa está comigo. É isso que eu quero falar para você, gente. Talvez você teve pessoas que andaram à sua direita muitas vezes na sua jornada. Talvez um casamento que a pessoa que fechou com você foi embora. Talvez um relacionamento de amizade que a pessoa que fechou com você foi embora. Talvez uma sociedade, a pessoa fechou com você, foi embora. E talvez as pessoas mais íntimas, mais próximas, foram as pessoas que fecharam por uma estação com você, te abandonaram, te traíram. E o salmista está dizendo: Senhor, é o Senhor que está à minha direita, é o Senhor que me protege, é o Senhor que fecha comigo, é o Senhor que me garante proteção na jornada. E o salmista segue dizendo, e olha que tremendo, gente, ele diz assim, ó: de dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O que é interessante é que o salmista, ele sabia que em toda essa peregrinação, ele enfrentaria um sol de um deserto pedregoso, mas um deserto. E o sol durante o dia era violento, mas a lua durante a noite trazia muitos perigos, principalmente porque eles tinham uma cultura de que a lua influenciava diretamente no comportamento, no humor daquele que se expunha demais a ela. E essa exposição, e é por isso que vem o termo, essa pessoa era lunática, ou seja, ela estava fora da sua razão, ela estava fora do seu normal. Seu comportamento era afetado por conta disso, porque eles acreditavam que a lua causava algum tipo de interferência no comportamento, chegando a levar uma pessoa à beira da loucura. E da mesma forma, diante dessa cultura, ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus que quando eu passo pelo deserto, o Senhor na verdade me protegerá desse sol. E o Senhor é o Deus que mesmo que eu esteja debaixo de todos os perigos da noite, o Senhor é a minha proteção. Queridos, eu quero dizer, quando a gente é afetado no nosso humor, no nosso comportamento, pelas circunstâncias, é porque nós estamos nos afastando da proteção de Deus. Uma pessoa que começa a se afastar da proteção de Deus, ela já começa a ter interferência no seu humor. Uma pessoa calma começa a gritar. A mesma coisa eu que falo alto, eu que sou expansivo, começar a mudar meu humor, ficar muito tranquilo. Por quê? Porque o problema está começando a afetar a minha essência. E quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que a gente pode ser quem Ele nos criou para ser e continuar seguindo a jornada, porque Ele não nos deixará desprotegidos. Você está indo em direção à Nova Jerusalém, você está indo em direção à promessa, à vida eterna. Então nessa jornada terrena, eu te garanto, olhe para os montes e o seu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Então nós vemos, quando o salmista chega no versículo 7, ele diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Se existe algo que é precioso em nós, é a nossa vida. Todos nós cuidamos da vida, nos medicamos, buscamos tratamento. Quando estamos à beira da morte, nós sabemos que nós nascemos para viver mais e vivermos eternamente, e é por isso que o homem não nasceu para experimentar a morte. Mas eu também tenho uma boa notícia: os nossos olhos não verão a face da morte. A Bíblia nos garante isso. Por quê? Porque o Senhor já venceu a morte por nós. Então, quando nós passarmos dessa vida para a vida eterna, nós iremos nos encontrar com a face de Jesus. Nós não veremos a face da morte. E é por isso que quando alguém morre em Cristo, ela não precisa se preocupar, porque ela não verá essa face maldita, violenta, porque ela já foi vencida em Cristo. E todos aqueles que o recebem como seu Salvador viverão uma vida abundante e eterna. Mas eu quero voltar aqui para o nosso tema, porque aqui a palavra diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida.
Mas ele fala no versículo 8, e eu fico tão emocionado, na verdade, ao ler o versículo 8, porque é uma história de uma vida. O salmista, ele diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Irmãos, muitas vezes nós usamos esse versículo para dizer: olha, ao sair de casa o Senhor te guardará quando você sair, quando você retornar, o Senhor guardará a sua chegada. É romântico, é belo e pode ser usado nesse contexto, sim, porque a palavra de Deus, ela é vida para nós na vida cotidiana. Mas na verdade, esse salmo está falando sobre a nossa chegada nesse mundo, a nossa saída do ventre da nossa mãe. O Senhor está dizendo que Ele nos protegerá quando nós sairmos do ventre da nossa mãe. É como se fosse um nascimento, porque quando a criança sai, e quantas vezes nós fomos atacados pelo inimigo na nossa identidade, fomos atacados pelo inimigo. Você não tem o tamanho que você gostaria de ter, a altura que você gostaria de ter, os olhos que você gostaria de ter, os cabelos que você gostaria de ter, mas olha, o inimigo trabalhou tanto para que você nem vivo estivesse. Talvez alguns de vocês, o inimigo trabalhou para que a tua mãe tentasse aborto, talvez um acidente gravíssimo, mas você está aí. Deus te protegeu na tua saída. Só que Deus também te guardará em segurança na sua chegada no seu propósito final, na sua chegada no lugar que é o que Deus mais quer você, é guardar a sua vida na peregrinação, é que você chegue diante da escadaria do templo e você possa dizer: a angústia não me venceu. Segundo degrau, eu olho para os montes, Ele é o meu protetor, Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que me guia, Ele é aquele que me abençoou e me protegeu na minha saída e me abençoará na minha chegada. É por isso que o salmista diz: olha, quando você chegar lá, abram-se portas às vossas cabeças, abram-se, ó, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Queridos, nós cremos que um dia nós vamos nos encontrar com Deus, e nesse encontro Ele vai dizer: te protegi da saída do ventre da tua mãe até a chegada aqui. Todo o processo, tudo que você viveu, tudo pelo que você passou, todas as lágrimas, todas as angústias, todos os momentos de lutos, momentos em que você achou que você ia abraçar o pecado e nunca mais ia se livrar daquele pecado, no momento em que você pensou assim: meu Deus, será que é possível viver diante dessa frustração e dessa decepção? São as coisas que os salmos que nós vamos falar nessa jornada vão tratar, e Deus está sempre conosco, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Irmãos, quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde o socorro me virá? E quando ele termina dizendo: eu guardo a tua saída e a tua entrada, nós precisamos lembrar de uma coisa. O objetivo do viajante nesse contexto era chegar até Jerusalém. E o objetivo de nós, como peregrinos, é chegar até a Jerusalém celestial. Hoje, nós não precisamos mais olhar para o Monte Sião, mas para o Monte Calvário. Nós precisamos olhar para Jesus. E ao olhar para Jesus, nós temos na cruz, no Cordeiro, no Filho de Deus, no Rei eterno, aquele que venceu a morte, nos trouxe vida em abundância, nos protege na jornada. Então, ao olhar para Ele, nós podemos dizer: nós sabemos de onde o socorro nos vem. O nosso socorro vem de Cristo, o nosso Senhor. Que nós possamos encontrar nessa jornada o coração de Deus. Eu estou feliz porque você parou para ouvir essa mensagem. E ao ouvir essa mensagem, certamente a bênção do Senhor, o cuidado dEle e o quebrantar do teu coração vai fazer com que as coisas entrem em ordem e você possa seguir na tua caminhada para com Cristo. Deus abençoe. Eu quero orar com você.
Meu Deus, eu oro agora para que quando o nosso olhar fique muito no pé do monte, no vale, eu oro para que o Senhor mesmo desperte a nossa alma, para que nós possamos olhar para os montes e dizer: de onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Abençoa, Senhor, a saída como o Senhor abençoou-nos até aqui. E agora na jornada nos leva em segurança ao momento que nos encontraremos com o Senhor na Jerusalém eterna. Eu oro, meu Deus, para que o coração dos meus irmãos seja quebrantado, tocado pelo poder eterno. Abençoa os seus filhos, abençoa, Senhor, essa jornada e que nós possamos encontrar as suas profundezas. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que nós possamos crescer juntos nessa jornada à escada. Uma jornada em direção ao coração de Deus. Amém? Deus abençoe.